Oiê! Tá começando mais um Bem Viver. Eu sou a Aline Macedo e te convido para essa boa prosa que une os saberes que nascem do povo e as lutas que semeiam futuros possíveis. Tudo isso unindo agroecologia, saúde, cultura popular e uma alimentação mais justa e saudável para todos. Bora nessa? Conheça uma experiência coletiva que propõe novas relações de consumo em São Paulo. Já no México, um campo de futebol na cratera de um vulcão nos lembra que o esporte também é pertencimento. Em Cuba, histórias que revelam a força da imaginação e do afeto para manter acesa a chama da infância. E tem receita com sabor junino. Isso e muito mais agora no Bem Viver. Qual é a sua relação com o que você leva para casa? Em um tempo de consumo acelerado e descartável, tem gente pensando em outros caminhos, em escolhas mais conscientes que valorizam a origem, o processo criativo e a mão de obra por trás de cada produto. Porque tem coisas que não cabem em uma etiqueta de preço: o cuidado com as matérias-primas, as histórias de quem produz e as relações que se constroem pelo caminho. Em São Paulo, uma experiência coletiva mostra que outras formas de escolha também são possíveis. Quem nos mostra mais sobre isso é a Caroline Oliveira. Você já imaginou um lugar onde consumir vai muito além do simples ato de comprar? Um espaço onde o lucro não é o único objetivo, mas sim o bem-estar da comunidade e a sustentabilidade? Esse lugar existe e se chama Gomocop, uma cooperativa de consumo participativa que está transformando a maneira como as pessoas de São Paulo se relacionam com o consumo. Letícia Zero, uma das idealizadoras, explica que a iniciativa nasce como uma alternativa alinhada à economia solidária. Um modelo alternativo para um consumo mais responsável. É um consumo que seja mais alinhado com a economia solidária, onde o lucro, né, não é a única medida de sucesso, né? A valorização de todas as pessoas envolvidas na cadeia, né, o bem-estar das pessoas envolvidas na cadeia também é uma medida de sucesso na economia solidária. No Brasil já existem outras cooperativas de consumo, mas a Gomo é a primeira a adotar o modelo participativo, em que cada pessoa cooperante é ao mesmo tempo proprietária, trabalhadora e consumidora, contribuindo com 3 horas mensais de participação ativa nas tarefas da loja e nas decisões coletivas que orientam seu funcionamento, como destaca Letícia. Como qualquer cooperativa, na verdade, as pessoas que fazem parte, elas compraram uma cota-parte da cooperativa. Então, elas detêm uma parte do capital social da empresa, então são proprietárias. Então, a gente diz que as pessoas que participam da cooperativa, elas são proprietárias, consumidoras e trabalhadoras. A proposta da Gomo vai além da venda de produtos. O projeto busca reunir pessoas em torno de um modelo de consumo coletivo baseado na participação direta dos cooperantes e em objetivos compartilhados voltados ao bem-estar social e à sustentabilidade. A Gomo oferece para as pessoas cooperantes que aderem ao projeto uma comunidade para fazer parte, para construir juntas um bem comum que é focado no bem-estar social, na sustentabilidade. Com isso, a gente consegue ter um quadro de funcionárias contratadas menor, a gente tem uma folha de pagamento menor, então as despesas da loja como um todo são mais baixas. Isso vai se refletindo nos preços que a gente pratica e também na medida em que mais pessoas cooperantes aderem ao projeto. Aqui não tem um patrão que vai ficar com lucro, né? Nas cooperativas, o lucro pode ser dividido entre as pessoas cooperantes no final do exercício fiscal. Aqui a gente opta, isso está em estatuto, por não distribuir lucro. Então, quando a gente tiver começado a ter excedente positivo, isso vai ser reinvestido de novo na própria cooperativa, de forma a melhorar a infraestrutura e a baixar cada vez mais os preços. Então, quanto mais pessoas participam, menores vão ser os preços. Carol Barbosa, uma das cooperantes da Gomocop, detalha a dinâmica do dia a dia. Nós cooperantes fazemos um turno de 3 horas a cada 28 dias, a cada ciclo, né? Então 28 dias, 1 mês, 4 semanas. E nessas 3 horas a gente vem para a loja para atender as atividades que a loja precisa. Então seja função de caixa, como eu estou fazendo hoje, seja reposição, validação de validade das mercadorias, limpeza do ambiente. Carol também fala sobre a flexibilidade na cooperação, com possibilidade de troca de turnos e um grupo de emergência para cobrir ausências, reforçando o senso de comunidade e responsabilidade compartilhada.
O meu turno é fixo na terça-feira, no final da tarde. Então, esse é o que eu faço a cada 28 dias. Mas tem uma forma de você trocar. Então, se eventualmente você não puder comparecer nesse turno, a gente tem um sistema e aí a gente pede para trocar com outra pessoa cooperante para uma outra possibilidade de turno. A gente tem um grupo de emergência, que são as pessoas da região. A gente avisa ali que teve um desfalque e algumas pessoas, quando conseguem, elas vêm ajudar para cobrir esses buracos de turno. Karina Nishioka conta que a Gomo começou com um pequeno grupo de cerca de 15 pessoas dedicadas que passaram anos elaborando o projeto, adaptando modelos internacionais para o contexto brasileiro. Durante a maior parte dos 4 anos que a gente passou elaborando o projeto, fomos não mais do que 15 pessoas, bem dedicadas, se reunindo semanalmente, pensando, na adaptação desse modelo, contactando as cooperativas internacionais, trocamos figurinhas, fizemos chamadas, pegamos um pouco do material de pesquisa deles e a gente foi trabalhando essa adaptação. Lá pelo final de 2025 que a gente faz uma campanha de financiamento coletivo para tirar a Gomo do papel, e conseguir já fazer a primeira compra e abastecer esse espaço. Desde então, a comunidade cresceu rapidamente, chegando a mais de 550 cooperantes, cada um adquirindo uma cota da cooperativa e participando da gestão coletiva. Karina conta que bastante gente se aproximou de forma espontânea devido ao inertismo do projeto. Teve bastante gente se aproximando pela mídia espontânea que gerou, por ser uma ideia inovadora, por ter esse componente de não tem na América Latina, A gente não encontrou nenhum modelo assim por aqui. Então somos pioneiros, a gente acredita. Carol compartilha a motivação que move os cooperantes. Eu acho que é muito difícil, quando a gente ouve falar da Gomo, porque as pessoas vêm com aquela primeira pergunta, mas vocês trabalham de graça? E eu acho que o de graça a gente associa muito ao dinheiro, Então, receber um valor faz sentido quando você trabalha, mas quando você trabalha em prol de acreditar numa mudança, entender que esse é um modelo diferente, entender que esse é um modelo possível e conseguir mostrar, junto com outras pessoas, que é possível sim, que a mudança depende de nós e que a gente consegue fazer diferente, é o que me motiva a estar aqui. Então, eu acho que se a gente não fizer todos os dias movimentos para um mundo que a gente acredita ser possível, a gente não vai chegar lá. A Gomo Coop é mais que um mercado, é uma comunidade viva, onde cada pessoa tem voz, vez e valor. Um convite para repensar o consumo e fazer parte de uma rede que cresce com propósito. A ideia de Gomo é um gominho mesmo de mexerica, que é feito de vários pequenos gominhos e, enfim, tem sua transparência, sua suculência, seu perfume e forma o fruto, Então é um gominho de mexerica. Enquanto a Copa do Mundo domina as telas e o olhar do mundo se volta para os espetáculos dos grandes estádios, outras partidas seguem em campo. Nas ruas e nos becos, onde o asfalto é gramado e a vizinhança é a torcida. Essa paixão veste a camisa do afeto da comunidade e do pertencimento. No México, em uma cratera em um vulcão adormecido, um campo comunitário guarda a essência mais pura do futebol. Vamos conhecer na reportagem da Telesur. Como um segredo fora do alcance dos satélites e do mercado, o Campo dos Deuses é palco de um ritual sagrado chamado Futebol del Chano, o que seria no Brasil futebol de várzea. Todos os domingos, na cratera do vulcão inativo Teoca, um campo comunitário reúne as famílias de Xochimilco e Milpa Alta, uma região semi-rural da Cidade do México, como descreve o goleiro Emanuel Torres. Como você pode perceber, o campo tem uma mística diferente. Só o fato de subir quase 2 quilômetros para chegar já é algo especial. Muita gente diz que é meio rústico, mas esse campinho tem uma magia especial, é um campo único. Eu não conheço outro que esteja em um vulcão. Não está ativo, mas no fim das contas é um vulcão. Isso faz de nós uma comunidade diferente. Se você vier aqui respirar o ar, vai sentir que é diferente, mais puro. Devido aos 2.723 metros de altitude, nem todo mundo consegue suportar os 90 minutos no Campo dos Deuses.
Ao mesmo tempo, a altitude foi um fator de proteção para a permanência do campo, apesar da pressão imobiliária em Xochimilco e dos interesses pela mudança no uso do solo. Como explica o treinador Gerardo Assomoça. Desde criança, eu tenho 56 anos e há mais ou menos 42 anos jogo aqui. É uma sensação maravilhosa. A altitude faz a diferença. Já vieram equipes de vários lugares. Para eles é pesado. Para nós é normal. Pelo menos desde 1958, a cratera se transformou em um estádio. A geografia ofereceu aos moradores a oportunidade de encontrar no topo de Teoca um espaço plano para o futebol. O terreno é administrado por meio da Organização Popular dos Comuneiros Originários, como explica Eduardo Hernandes, responsável pela manutenção do Campo dos Deuses. O campo faz parte da comunidade do povoado de Santa Cecília. Nós somos originários daqui e, entre todos, cuidamos dele. Recolhemos o lixo e deixamos tudo limpo para que possa continuar sendo utilizado. O campo está localizado no vulcão adormecido Teoca, um termo de origem náhuatl que significa assento dos deuses, o que permite inferir que a cratera teve no passado uma função cerimonial ou de observação astronômica para os povos originários, como explica Joel Berrocal, representante da Liga do Teoca. Chamam de Campo dos Deuses, porque há muito tempo os antepassados daqui vinham fazer rituais. Se você subir até a parte mais alta, ainda encontra pequenos objetos de barro. O Campo dos Deuses resistiu a diversas tentativas de apropriação, desde clubes da primeira divisão que tentaram comprar o espaço, até interesses imobiliários. Para a comunidade, trata-se de um patrimônio ambiental e cultural que não está à venda. E como esse mês não tem só Copa do Mundo, bora de comida de verdade com receita de festa junina? O milho é o rei dos arraiais, um dos alimentos mais presentes nessa época do ano, justamente por ser o período de colheita no campo. E hoje, a nossa chefe Rema Soto vai nos ensinar uma receita fácil, deliciosa e que ainda valoriza esse ingrediente tão rico do nosso país. É com você, Rema! Oi, meus amores, tudo bem? Mais uma receita junina. A gente vai fazer soufflé de milho. Parece difícil, mas não é. Ficou curioso? Vem comigo! Para essa receita, a gente vai precisar de uma lata de milho cozido, uma cebola, 2 dentes de alho, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, uma colher de chá de páprica defumada, 280 ml de leite, 3 ovos, 40 gramas de manteiga, 100 gramas de queijo ralado, sal, pimenta do reino. A gente pode fazer um soufflé de quase qualquer coisa, só que dessa vez a gente vai fazer com milho. Vamos separar nossos ovos. A gente precisa gemas e claras. Esses ovos são orgânicos, vieram do armazém do campo. Muita gente tem medo de fazer essa separação aqui. Para mim, a forma mais fácil é colocar a mão e meio que separar os dedos assim, tá vendo? E aí, a gente não quebra nossa gema e passa todinha essa clara. Coloca com cuidado. Quem não tem expertise, esse aqui garante que a gente não quebre nossa gema. Prontinho. Refogado. O de sempre, cebola, alho, fogo. E a gente trabalha com nossa manteiga, a metade, tá? Eu vou colocar primeiro o alho para obter o perfume dele antes. Eu não preciso dourar, eu preciso só o perfume dele. Adiciono a cebola por cima e deixo um pouquinho, mais um pouquinho, que nossa cebola fique meio que transparente. E aproveito e vou colocando por cima. Páprica, sem mexer, primeiro momento. Pimenta do reino e sal. Vem nosso milho. Incorporamos tudo muito bem. E aqui nessa hora entra nossa farinha.
E a gente desliga e deixa esfriar uns 2 minutinhos, tá bom? Já esfriou um pouco, a gente coloca no liquidificador. A gente bate com o leite. Queijo. O restante da manteiga, sal e nossas gemas. Prontinho nosso creme. Olha aqui. Vocês sabem por que eu deixei mornar? Porque se a gente adiciona nosso primeiro preparo quente, na hora que nossas gemas entrarem, elas vão cozinhar. E não é esse o intuito. O que está faltando? Nossas claras em ponto de neve. É só elas. Ó, estamos prontinhos por aqui. Na nossa forma, o molde, a gente coloca um pinguinho de gordura, azeite, óleo, manteiga até e pincela. Misturar nossa primeira mistura com as claras delicadamente. Por quê? Para ele não perder o ar que tem. Esse movimento da batedeira rápido, o que fez foi aumentar o tamanho e está cheio de bolinhas de ar. Quando a gente incorpore a primeira mescla, ele vai tender a baixar um pouquinho. Então a gente faz com delicadeza, mas um movimento rapidinho, tá? A gente faz esse movimento envolvente delicado até incorporar as duas mesclas. Prontinho. Aqui a gente preenche até aqui, porque ele vai dobrar o volume. Perfeito. Aqui a gente vai ao forno a 180 graus. Deu nosso tempo, mas vou falar, foram 20 minutos só. Ai, que coisa linda! Olha só. Develamos o mistério do soufflé. Não é difícil, é só a gente se atentar nos processos, é rapidinho e é chique, né? Vamos ver como ficou por dentro? Ele tá fofinho, ele é bem fofinho. O soufflé, eu já falei, pode ser feito de qualquer coisa. Espinafres, ora pro nobis, cenoura, abóbora, o que você quiser. É só aquele processo, gemas separadas, claras separadas. Olha essa fofura. Maravilhoso. Você gostou? Marca a gente nas redes sociais, RemaChef, Chevre Restaurante. E lembre, o importante é você entrar na cozinha e testar. Mas você sabe, né? Agora é minha vez. Tá bem quente. Vou só assoprar um pouquinho. Maravilhoso. Falando em comida, em Goiás, a Coop Cerrado mostra como a sustentabilidade e o trabalho coletivo podem construir uma produção de alimentos orgânicos. Quem nos conta mais sobre isso é o Flávio Cardoso. Sou Flávio Cardoso da Silva, diretor executivo da cooperativa Coop Cerrado, e nós temos uma cooperativa de abrangência nacional, que tem atuação em 5 estados e trabalha com produtos da sociobiodiversidade e também com produção agroecológica e orgânica com vários públicos, né? A gente tem agricultores familiares, temos extrativistas, pescadores e também indígena no grupo de trabalho da cooperativa. E essas são as coisas que a gente produz com a nossa marca, né? A marca Empório do Cerrado. A marca Empório do Cerrado hoje tem 108 produtos comercializados com a marca própria e uma marca coletiva. E chamo todos para conhecer a cooperativa Coop Cerrado e a marca Empório do Cerrado. Valeu, Flávio! Vida longa à cooperativa! E você aí, não deixe de seguir esse coletivo que valoriza a biodiversidade e o trabalho justo. Segue no Instagram, @EmpórioDoCerradoBR. Enquanto o mundo discute sobre conflitos,
crises e disputas, há quem aposte em algo aparentemente simples: preservar a capacidade de imaginar. Um universo onde a infância é cultivada como quem cuida de uma pequena chama acesa contra o vento. Quem nos leva por essa viagem é o repórter Gabriel Vera Lopes, direto de Cuba, com locução de Afonso Bezerra. A asfixia energética e econômica que Cuba enfrenta tem entre suas principais vítimas as crianças. Enquanto as ameaças de um possível ataque militar à ilha se tornam cada vez mais frequentes, em diferentes bairros de Havana, projetos comunitários enfrentam a crise, apostando no brincar, na arte e na proteção de meninas e meninos. Em meio aos apagões e às dificuldades do cotidiano, iniciativas culturais buscam impedir que a crise apague os sorrisos das crianças. La Manigua é uma delas. Inspirado no trabalho do animador e ilustrador Juan Padrón, criador do mítico Elpidio Valdés, o espaço é um centro cultural pensado para que crianças desenvolvam suas capacidades criativas. É assim que Silvia Padrón, diretora do projeto, explica a iniciativa. O que queremos é que as pessoas em situação de vulnerabilidade, por diferentes circunstâncias, não tenham acesso a determinadas oportunidades ou encontram dificuldades para alcançá-las, encontrem na La Manigua um espaço onde possam desenvolver suas capacidades, sua criatividade e imaginação, onde vivam experiências enriquecedoras e construam uma infância também marcada por lembranças bonitas, e que isso inspire um futuro melhor do que aquele que teriam se não tivesse passado pela La Manigua. Em Cuba, um dos espaços que integra essa celebração é o Encontro Internacional de Artes para as Infâncias, Coração Feliz, que por meio de diferentes atividades busca aproximar a arte das crianças. Entre os grupos participantes está a La Comenita, criada em um dos períodos mais difíceis do país, durante a década de 90, e que hoje desenvolve atividades para crianças em todo o território nacional. É o que explica Henri Lopes, ex-aluno e atual integrante da equipe pedagógica do projeto. Estamos realmente dedicados 100% ao trabalho de educar, ensinar e divertir, sempre a partir do ensino. Transmitimos constantemente uma mensagem de solidariedade, amor e esperança, que é o que temos trabalhado a vida inteira e continuaremos demonstrando. Somos um povo que seguirá mostrando sua força no que faz, e nossas crianças e jovens, nos espetáculos e nas peças que montamos, sempre vão seguir adiante em tudo o que fizerem. Apesar da crise energética que a ilha enfrenta, professores, artistas e gestores culturais insistem em manter espaços comunitários para as famílias. A aposta, explicam, é oferecer momentos de encontro e alívio diante de um contexto marcado por dificuldades e carências cotidianas. Uma aposta na infância em tempos difíceis, como explica a instrutora de La Comenita, Caitlin Cabanhas. A ideia é criar um espaço, um momento em que as crianças, as famílias e nós mesmos possamos nos desconectar de tudo o que está acontecendo, dos problemas, do que acontece em casa, de tudo, e simplesmente aproveitar, se divertir, compartilhar o teatro, cantar e brincar. Trata-se disso, de uma grande família, esquecer por um instante tudo o que está acontecendo e simplesmente viver o presente. O trabalho com as infâncias também é entendido como uma defesa de valores humanos diante dos discursos de guerra. Segundo Zulan Popa, coordenadora de La Manigua, a necessidade de proteger esses espaços é também uma aposta no futuro, abrindo caminhos para o teatro, o brincar e a imaginação. Acho que precisamos de mais disso. Precisamos de mais humanidade, mais compreensão e mais aceitação. E precisamos justamente afastar esses tambores de guerra, que não vêm apenas do âmbito militar. Há tambores de guerra também em questões ideológicas, de perda de valores, de predominância do mercado e do capital
social sobre o humano. Ou seja, o ser humano importa cada vez menos. E nós temos uma aposta totalmente contrária ao que está acontecendo hoje. Isso nos dá felicidade, nos dá satisfação. E eu sempre digo que não sabemos o que vai acontecer, mas a vida continua. E nós temos que seguir fazendo La Manigua todos os sábados e em cada dia em que abrirmos nossos espaços. Esses projetos também são uma forma de preservar a identidade e defender o que foi construído coletivamente. Como destaca Silvia Padrón, existe ainda um forte sentimento de orgulho ligado à capacidade de resistência e criação do povo cubano. Acho que também nos acompanha um sentimento constante de orgulho de querer promover o melhor do que é ser cubano. Qualquer tentativa de esmagar isso dói em primeiro lugar e é rejeitada, porque viemos de um orgulho pelo que nós cubanos conquistamos e pelo que nós somos capazes de fazer quando nos é permitido. E o Bem Viver de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia em mais uma edição. E não esquece, toda sexta a partir das 10h30 da manhã tem uma versão no rádio, na programação 98.9 na Grande São Paulo. E um podcast especial na sua plataforma de áudio favorita. É só colocar Conversa Bem Viver. Semana que vem tem mais na telinha e no YouTube do Brasil de Fato. Eu te espero. Tchau!